A paz do Senhor, amém? Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54, que diz assim: E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória a Deus, aleluia. De quem que você está falando, Luzimar? Eu estou falando de Estevão. Eu estou falando de Estevão, um dos apóstolos que foi escolhido para ocupar o lugar daquele que traiu a Jesus, que fez com que o Senhor viesse ser crucificado, fosse entregado àqueles malfeitores para sofrer o que ele sofreu por amor a mim e a você. Mas como o Senhor tinha escolhido 12, não poderia ficar aquele lugar faltando. E os discípulos, eles oraram ao Senhor, eles apresentaram os nomes e foi escolhido o nome de Estevão. E Estevão, ele honrou a escolha que o Senhor fez. Não importou a circunstância onde ele estava, o lugar, o medo, a afronta, a calúnia, a perseguição, ele continuou proclamando as boas novas, ele continuou anunciando o evangelho do Senhor, mesmo que isso pudesse acarretar a sua morte. Ele não se preocupou com isso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a diferença na minha e na tua vida, meu irmão, minha irmã, na vida do homem e de uma mulher de Deus? Para ele não temer nada aqui nessa terra, é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz diferença na minha e na tua vida. Como os homens, os perseguidores, os caluniadores, os difamadores, não conseguiram nada contra Estevão, eles começaram a fazer armadilhas, eles começaram a arranjar mentiras, maneiras de prender Estevão e poder matá-lo, para que ele viesse se calar. O inimigo, ele não está conformado, o inimigo, ele não está feliz com o homem e com a mulher de Deus que se levanta para fazer a obra do Senhor, para anunciar a verdade, para pregar o evangelho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que aquelas almas que estão perdidas, estão acorrentadas, que ainda estão com o entendimento fechado, que ainda têm escama nos olhos, eles possam acordar para a realidade, eles possam conhecer a Jesus, receber a Jesus e deixar Jesus mudar a história deles. Mas é claro que vai ter perseguição, mas é claro que vai ter calúnia, mas é claro que vai ter armações, mas é claro que vai ter mentira. Mas no final, meu irmão, minha irmã, sempre quem vai prevalecer é o bem. Sempre quem vai prevalecer é a justiça do Senhor. Eu e você não podemos fazer nada, jamais fazer justiça com as próprias mãos, mas somente em tudo entregar em oração ao Pai. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai, que ele que te vê no oculto, ele te responderá e ele te justificará. Eu não preciso estar falando nada para ninguém, você também não precisa estar falando nada para ninguém, querendo se justificar, querendo dizer quem você é. Estevão não fez isso. Estevão, ele continuou apregoando a verdade, aquilo que ele viveu, aquilo que ele recebeu, aquilo que foi concedido a Deus para ele, foi o que ele começou a lançar para os demais. Eu e você jamais podemos nos calar diante das mentiras do inimigo, diante das perseguições, das afrontas, das calúnias. Nós devemos continuar como homens e mulheres de Deus, de oração, de verdade, de palavra, de jejum, de consagração, de meditação na palavra do Senhor, de testemunho. A nossa vida é um testemunho onde muitos vão olhar e muitos vão querer esse Deus que eu e você servimos, porque é o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, é o Deus justo, é o Deus misericordioso, é o Deus amoroso que veio para salvar nós todos. O Senhor não veio só para alguns, o Senhor veio para todos, mas nem todos querem.
Deus mandou o seu filho Jesus para salvar o seu povo, mas o povo não quis ele, o povo rejeitou ele por causa da religiosidade. Eu e você não podemos ser religiosos, eu e você não podemos estar nos prendendo a coisas que nós sabemos que nos distanciam do Senhor. Você deve meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fique indo só porque você está ouvindo outras pessoas falar. Não fique fazendo só porque você está seguindo o que outras pessoas estão te direcionando. Vá ler a Bíblia, adquira uma Bíblia se você não tem. Peça a alguém, faça alguma coisa, mas comece a meditar na palavra do Senhor. Luzimar, eu não consigo, eu não sei. Peça ao Espírito Santo. Eu também, antes da minha conversão, eu não conseguia entender a Bíblia, eu não conseguia compreender a Bíblia, porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, não é qualquer livro. A Bíblia é o livro mais poderoso. Quando você abre, o próprio autor dele fala com você, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que pedir o direcionamento do Espírito Santo. Você tem que orar pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajude a ler, a entender, a compreender a tua palavra, para que eu também seja canal de bênção. O Senhor não deixou a missão só para mim. O Senhor não deixou a missão só para outros que estão aí anunciando o Evangelho. Não, o Senhor não deixou a missão só para Estevão também e os apóstolos. Ele deixou a missão para todos nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos nos fins dos tempos. O Senhor está às portas, está voltando, e é necessário que nós nos levantemos com voz profética, que nós façamos como Estevão, sem olhar para os acusadores, para os caluniadores, os perseguidores, os mentirosos, por inveja, meu irmão, minha irmã, por pura inveja, por causa que Estevão era um homem sábio, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha a presença do Espírito Santo. O homem e a mulher que tem a presença do Espírito Santo, ele pode não ter nenhum grau de instrução, ele pode ser analfabeto, ele pode morar numa casinha bem simples, mas se ele tiver a presença do Espírito Santo, ele faz a diferença em qualquer lugar, porque não sou eu e nem você que fala, e nem eles, quem fala é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. E assim esses homens, eles armaram contra a vida de Estevão, mas Estevão não se calou. Quando eles levaram Estevão a julgamento para poder julgar que Estevão estava falando mentiras, que Estevão estava dizendo coisas que não eram verdade, Estevão falou tudo o que o Senhor fez desde o início dos tempos, da promessa de Abraão, de como ele libertou o povo, como ele levantou Moisés, como ele foi com José, como ele continuava sendo com o seu povo, mas assim, ainda mais como ele foi quando mandou Jesus para nos salvar e o povo não quiseram, e aqueles homens ficaram irritados, eles tamparam os ouvidos para não ouvir a verdade, porque eles queriam andar na mentira, eles queriam continuar pregando a mentira e o povo continuasse na mentira. Nós não podemos aceitar a mentira, nós não podemos nos calar diante da mentira. Tem que se levantar homens e mulheres de Deus, conhecedores da palavra, vivedores da palavra, para que o povo venha despertar, para que o povo venha acordar, para que o povo venha receber Jesus, para que as vidas sejam salvas e o nome do Senhor venha ser glorificado. Mesmo ele com os ouvidos tampados, Estevão não parou de falar. Eu e você não podemos parar de falar. Eu e você não podemos cessar de clamar, de proclamar, de adorar, de anunciar, de apregoar o evangelho do Senhor. Muitos dizem: por que você faz isso? Muitos falam: tem tão poucas visualizações, tem poucos seguidores. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos atrás de visualizações, nós não estamos atrás de seguidores, nós estamos fazendo a vontade do Pai. A obra é do Senhor, o projeto é do Senhor.
Ele é que sabe como é que ele faz. Agora, o que ele me entregou, o que ele te entregou, o que ele me direcionou e o que ele te direcionou, isso sim eu e você temos que fazer, porque o Senhor conta comigo e com você. Não que ele precise, porque ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele é superior, ele é poderoso e ele conta por causa da sua infinita bondade e misericórdia e porque ele quer nos incluir no plano de salvação. Ele quer que nós estejamos participantes, porque Jesus disse: eu vou para o Pai para vos preparar um lugar, para que onde eu estejais, vós estejais comigo. O Senhor quer nós lado a lado dele. O Senhor quer nós fazendo a vontade dele, rejeitando todo o mal, desfazendo todos os embaraços e estando na presença do nosso Deus, servindo o nosso Deus em espírito e em verdade. Não te preocupa com aqueles que estão se levantando, não te preocupa com aqueles que estão armando contra você. Não é você que vai fazer nada, quem vai fazer é o teu dono, o teu Deus. Você tem um Senhor, você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um juiz, você tem um advogado, você tem um intercessor, você tem tudo o que você precisa, meu irmão, minha irmã. Você não tem que estar se lamentando, você não tem que estar se lamuriando, você não tem que estar blasfemando, você não tem que estar murmurando, você tem que estar adorando como Estevão adorou até no último momento, quando ele foi apedrejado até a morte. Ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Quem serve ao Senhor, quem obedece ao Senhor, vê e vive coisas que ninguém jamais vê e que nem vão acreditar, porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. E quando estavam apedrejando Estevão, e ele dizia assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, que significa morreu, que para nós que estamos em Cristo, nós não morremos, nós apenas adormecemos, porque quando Jesus voltar, a trombeta soar, nós iremos acordar e seremos levados para a glória. Glória a Deus, aleluia. E você viu aqui que homem de Deus Estevão era. Até na hora da morte ele ficou de joelho e ele disse: Senhor, perdoa eles não sabem o que faz. Como Jesus também disse, ele é o amor, o nosso Deus é amor. Quem é cheio do Espírito Santo jamais vai desejar o mal para os outros, vai pedir o perdão e a misericórdia do Senhor. E Deus, que é o dono de tudo, ele que faz o que lhe apraz. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.